As pratarias brilhavam sob a luz dos candelabros de cristal e o champanhe francês escorria generoso nas taças da elite. Mas, naquela noite, na Fazenda das Rosas, o verdadeiro banquete era uma armadilha silenciosa preparada para capturar uma alma sombria. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Você consegue imaginar o peso de um segredo guardado por 10 longos anos, alimentado pelo cheiro de fumaça e pelo som de gritos que nunca calaram na memória? Dandara sabia que o noivo daquela noite, o festejado Dom Augusto, não era o fidalgo de sangue azul que todos acreditavam ser. Ela sabia que, por trás daquela casaca de seda e das palavras polidas, escondia-se um monstro. E ela decidiu, enquanto mexia as panelas de cobre na cozinha fervilhante, que aquele pedido de casamento não terminaria em festa, mas em um desesperado pedido de socorro. Com um punhado de raízes trazidas de sua terra natal, Moçambique, e um conhecimento que atravessou o oceano em meio à dor, Dandara preparou o prato principal com um ingrediente que não constava em nenhum livro de receitas da aristocracia. Ela usou a raiz da confissão, uma planta sagrada que, em doses milimétricas, faz a máscara do mentiroso derreter e a língua perder o filtro da conveniência. Quando aquele homem desse a primeira garfada no cordeiro suculento, a verdade, que ele enterrou no fundo do mar, emergiria como um cadáver que se recusa a ficar submerso. Prepare o seu coração, porque essa não é apenas uma história de vingança. É a história de como o destino usa as mãos de quem foi silenciado para fazer a justiça gritar. Essa é a história de Dandara. Para entender o que estava prestes a acontecer naquele salão luxuoso, precisamos olhar para Dandara. Ela era a mestre absoluta da cozinha da Fazenda das Rosas. No Rio de Janeiro do século XIX, o poder costumava estar nas mãos de quem vestia fardas ou títulos, mas naquela fazenda, o verdadeiro poder emanava do calor dos fogões. Dandara não apenas cozinhava, ela curava, ela ouvia e ela observava. Ela possuía uma vantagem invisível: o conhecimento ancestral das ervas. Enquanto os senhores a viam apenas como uma peça de propriedade, ela os via como livros abertos, cujas fraquezas eram reveladas pelo modo como comiam ou pelo que escondiam em seus pratos. Do outro lado dessa balança de poder estava Dom Augusto. Ele havia chegado à região como um furacão de elegância. Dizia-se herdeiro de terras em Portugal, um aristocrata em busca de novos investimentos no Brasil Império. Ele era o genro dos sonhos para o Barão de Alencar, o dono da fazenda. Mas o barão, em sua arrogância cega, não via o que Dandara percebeu no primeiro segundo. O barão estava desesperado, afogado em dívidas de jogo que ameaçavam transformar seu palacete em ruínas. Para ele, o casamento de sua filha com Augusto era a tábua de salvação, uma transação comercial onde a felicidade da jovem era apenas um detalhe irrelevante. O que ninguém sabia era que Dom Augusto era um mestre do disfarce. Ele não era um fidalgo. Ele era um antigo feitor, um homem de chicote na mão e alma seca, que anos antes havia desertado após cometer uma atrocidade. Ele roubou a identidade, os documentos e as joias de um patrão que encontrou morto em uma estrada isolada. E desde então vinha construindo uma vida de mentiras, saltando de cidade em cidade, deixando um rastro de golpes e corações partidos. Ele achava que o passado estava morto. Ele achava que o fogo tinha apagado todos os seus rastros. Mas o fogo, meu amigo, deixa cicatrizes que nem o tempo e nem a riqueza conseguem apagar. Naquela tarde, poucas horas antes do banquete, Augusto cometeu o erro de entrar na cozinha.
Ele queria elogiar o aroma que vinha das panelas. Queria mostrar sua generosidade para com os servos. Ele se aproximou de Dandara, que estava de costas, concentrada em um molho denso e escuro. Quando ela se virou para fazer uma reverência obrigatória, o mundo parou. Augusto estava com a gola da camisa levemente desabotoada devido ao calor da cozinha. E ali, no lado esquerdo do pescoço, subindo em direção à mandíbula, Dandara viu uma cicatriz em forma de V, retorcida, avermelhada, inconfundível. Naquele instante, o cheiro de temperos da cozinha foi substituído pelo cheiro de madeira queimada e carne chamuscada, que assombrava os pesadelos de Dandara há uma década. Ela reconheceu aqueles olhos frios. Ela reconheceu o homem que, 10 anos atrás, trancou as grades de ferro do porão de um navio em chamas para garantir que nenhuma testemunha sobrevivesse ao seu crime de seguro. Dandara sentiu o sangue congelar, mas suas mãos não tremeram. Ela baixou os olhos, escondendo o fogo de fúria que se acendeu em sua alma. Augusto, em sua soberba, nem sequer olhou para o rosto daquela mulher. Para ele, ela era apenas parte da mobília. Ele sorriu, fez um comentário pretensioso sobre o cardápio e saiu, ajustando a gola alta para esconder a marca de sua infâmia. Ele não sabia, mas ao cruzar o limiar daquela cozinha, ele tinha acabado de assinar sua própria sentença. A paz que reinava na Fazenda das Rosas era apenas o silêncio que precede o desabamento de um império de mentiras. O incidente que mudou tudo não começou com um grito, mas com um silêncio ensurdecedor. Quando Dom Augusto saiu daquela cozinha, o ar parecia ter sido drenado do pulmão de Dandara. Ela se apoiou na mesa de madeira pesada, sentindo as mãos tremerem pela primeira vez em anos. O rosto dele, aquela cicatriz em V, não era apenas uma marca de nascença ou um acidente de caça, como ele certamente mentia para a noiva. Aquela marca foi esculpida pelo fogo e pelo ferro, na noite em que o céu sobre o Atlântico ficou vermelho. Dandara fechou os olhos e, por um segundo, ela não estava mais na Fazenda das Rosas. Ela estava de volta ao porão úmido e superlotado de um navio negreiro. Ela sentiu o calor sufocante, ouviu o estalar da madeira seca sendo consumida pelas chamas e, acima de tudo, ouviu o som metálico da tranca sendo batida pelo lado de fora. Ela se lembrou de olhar para cima, através das frestas, e ver aquele homem, 10 anos mais jovem, mas com o mesmo olhar de desprezo, segurando uma tocha. Ele estava incendiando o próprio navio para dar um golpe no seguro, condenando centenas de almas à morte apenas para encher os próprios bolsos. Dandara sobreviveu por um milagre, jogando-se ao mar e nadando entre os destroços. Mas as cicatrizes daquela noite estavam gravadas em sua alma. Agora, o monstro estava ali, no coração da casa grande, sendo tratado como um príncipe. Você consegue sentir a revolta fervendo no peito? Ver o homem que tentou te matar sendo servido por você enquanto ele planeja destruir mais uma família com suas mentiras? Se você também sente que a justiça tarda, mas não falha, escreva justiça nos comentários. A história de Dandara é a prova de que o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. O conflito interno de Dandara era uma tempestade. Uma parte dela queria pegar a faca de carniceiro sobre a mesa e terminar ali mesmo o que o mar não fez. Mas ela sabia o que aconteceria. Ela seria executada antes mesmo de Augusto sangrar o suficiente. O sistema estava montado para protegê-lo. Ele tinha o título, ele tinha a cor de pele certa, ele tinha o apoio do barão. Dandara era apenas a cozinheira. Quem acreditaria na palavra de uma mulher escravizada contra um suposto fidalgo europeu? A verdade, nua e crua, seria tratada como loucura ou insolência. Foi então que ela olhou para o canto da cozinha, onde guardava suas ervas e raízes trazidas de longe, escondidas em pequenos sacos de pano. Ela não usaria a força.
Ela usaria o que Augusto e o barão mais desprezavam nela: sua cultura, sua ancestralidade, sua ciência. Ela se lembrou das lições de sua avó em Moçambique sobre a raiz da confissão. Era uma raiz rara, de sabor terroso e quase imperceptível quando misturada a temperos fortes, mas com um efeito devastador sobre a vontade humana. Em doses precisas, ela não matava o corpo, mas desarmava a mente. Ela derrubava os filtros da razão, as barreiras da mentira, e forçava o espírito a vomitar tudo o que estava escondido nas sombras do subconsciente. Dandara tomou sua decisão. Ela não seria uma assassina. Ela seria o espelho que forçaria Augusto a ver sua própria podridão diante de todos. Ela começou a preparar o banquete de noivado com uma dedicação que beirava o ritualístico. Cada cebola picada, cada erva macerada, cada gota de vinho adicionada ao cozido de cordeiro era um passo em direção à verdade. O cordeiro era o prato favorito de Augusto, uma escolha que ele mesmo fez para ostentar seu paladar refinado. Dandara sorriu amargamente. Ela daria a ele exatamente o que ele pediu, mas com um tempero que nenhum ouro no mundo poderia comprar. Enquanto isso, no andar de cima, o barão de Alencar circulava entre os convidados, exibindo um orgulho que era, na verdade, puro desespero. Ele estava vendendo a própria filha, a jovem e doce Maria Clara, para um homem que ele mal conhecia, tudo para cobrir os rombos de sua fortuna dissipada nas mesas de jogo da corte. O barão era o cúmplice silencioso daquela farsa. Ele não se importava se Augusto era um santo ou um pecador, desde que os baús de ouro prometidos como dote chegassem a tempo de salvar sua honra perante os credores. A tensão na cozinha era palpável. As outras ajudantes sentiam que algo estava diferente. Dandara não falava, não dava ordens gritadas. Ela apenas trabalhava com uma precisão cirúrgica. Ela extraiu a essência da raiz, um líquido denso e âmbar, e o reservou em um pequeno frasco de cristal. Aquele era o seu segredo. Aquele era o seu poder. Ela sabia que estava arriscando a própria vida. Se o plano falhasse, se Augusto percebesse o gosto, ou se a reação fosse violenta demais, ela seria a primeira a sofrer as consequências. Mas o medo já não tinha espaço no coração de Dandara. O que ela sentia era uma clareza gelada. Você já teve que engolir o choro e trabalhar em silêncio enquanto esperava o momento certo de agir? Se você admira a coragem dessa mulher que transformou sua dor em estratégia, deixe seu like agora. Isso ajuda a levar a história de resistência da Dandara para mais pessoas que precisam saber que o silêncio não é covardia, é preparação. O banquete estava quase pronto. O cheiro do cordeiro, temperado com alecrim, alho e a essência secreta, começou a subir pelas escadas, invadindo o salão de festas. Os convidados comentavam sobre o aroma celestial, sem imaginar que aquele cheiro era o prelúdio de um pesadelo. Dandara olhou para o fogo uma última vez. Ela sabia que Augusto guardava outro segredo. A carruagem dele, estacionada nos fundos da fazenda, escondia algo pesado. Ela o vira vigiando o veículo com uma paranoia que não condizia com um homem rico. Em uma de suas saídas rápidas, Dandara conseguiu espiar. Não havia ouro. Havia chumbo pintado e pedras, o peso necessário para simular uma fortuna que não existia. Augusto era um mestre da ilusão, mas ele estava prestes a descobrir que, contra a força da terra e do sangue, nenhuma mentira permanece de pé. Dandara pegou a travessa de prata. O peso do metal parecia o peso do destino. Ela ajeitou o turbante, limpou o suor da testa e respirou fundo. O momento da escolha havia passado. Agora era o momento da colisão. Ela entrou no salão, carregando não apenas o jantar de um impostor, mas a sentença de um criminoso. O banquete estava servido, e o ingrediente principal não era o cordeiro, era a justiça. O tempo na Fazenda das Rosas parecia ter ganho uma densidade diferente nos dias que antecederam
o grande banquete. Para o barão de Alencar, cada batida do relógio de carrilhão no corredor principal era um lembrete de sua ruína iminente ou de sua salvação milagrosa. Para Dom Augusto, o tempo era apenas o intervalo necessário para consolidar sua maior farsa. Mas, para Dandara, o tempo era um aliado silencioso, um rio que corria em direção a uma cachoeira inevitável. Ela observava o movimento da casa com a paciência de quem já viu impérios caírem e sabe que a arrogância é o primeiro degrau da queda. Dom Augusto circulava pela propriedade com a pose de um conquistador. Ele vestia casacos de veludo, mesmo sob o sol escaldante do Rio de Janeiro, apenas para manter a imagem de um nobre europeu não acostumado ao clima tropical. Ele falava de suas supostas vinícolas em Portugal, de seus contatos com a corte de Viena e de como pretendia transformar a Fazenda das Rosas no maior polo produtor da província. O barão o ouvia com os olhos brilhando, vendo no impostor não um homem, mas um baú de ouro aberto. Você já conheceu alguém que fala com tanta convicção que acaba convencendo a si mesmo da própria mentira? Augusto era assim. Ele acreditava que, ao vestir a pele do cordeiro, o lobo que ele era tinha deixado de existir. Mas a pele estava mal costurada, e Dandara via as costuras. Enquanto o salão era decorado com flores nobres e as pratarias eram polidas até refletirem o desespero do barão, Dandara vivia em um mundo paralelo. Na cozinha, o calor era constante, um lembrete físico do incêndio que ela carregava na memória. Ela passava as noites em claro, macerando a raiz da confissão. O processo era lento. Não se tratava apenas de esmagar uma planta. Era preciso extrair a essência no momento certo, sob a luz da lua, respeitando o tempo que a natureza exige para liberar seus segredos mais potentes. Ela sentia o peso da responsabilidade. Se errasse a mão, Augusto poderia morrer antes de falar, e a justiça seria incompleta. Se colocasse pouco, ele apenas teria um mal-estar passageiro. Ela precisava da dose exata, aquela que abre os portões do inconsciente e deixa a verdade inundar a boca. Em uma dessas noites, a tensão quase rompeu a barreira do segredo. Dandara havia saído da senzala e se esgueirado até as cocheiras. Ela precisava confirmar o que seus olhos treinados haviam captado de longe. A carruagem de Dom Augusto, que ele mantinha sob vigília constante de seus próprios capangas, estava estacionada sob um telhado de palha. Dandara esperou que o guarda cochilasse, embalado pelo som dos grilos e pelo excesso de cachaça que ela mesma havia providenciado para a cozinha. Com a agilidade de uma sombra, ela se aproximou do veículo. O couro cheirava a novo, mas o eixo da carruagem estava estranhamente baixo, como se carregasse um peso imenso. Ela tateou o fundo falso que havia identificado dias antes. Com uma pequena faca, ela forçou a madeira. O que ela encontrou não foi o brilho do ouro, mas o cinza opaco do chumbo. Eram barras pesadas, pintadas grosseiramente com uma tinta dourada que descascava ao toque. Augusto não tinha fortuna. Ele tinha apenas o peso necessário para enganar o olhar ganancioso do barão. Naquele momento, Dandara sentiu uma mistura de nojo e triunfo. O nobre era tão oco quanto as promessas do barão. Eles eram dois náufragos tentando se salvar em um barco feito de papel. Você consegue sentir a adrenalina desse momento? Dandara estava a um passo de ser descoberta. Se um dos capangas acordasse, ela não teria como explicar sua presença ali. Mas ela não sentia medo. O que ela sentia era uma conexão profunda com todos aqueles que Augusto havia enganado e matado naquele navio. Ela era a mão da história agindo no presente. Se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho para a luz, compartilhe esta história. Alguém que você conhece pode estar precisando desse lembrete de que as máscaras sempre caem. O quase flagrante aconteceu no dia seguinte. Augusto, em um acesso de ansiedade pré-nupcial, decidiu inspecionar a cozinha.
Ele queria garantir que o cordeiro seria servido exatamente como ele gostava. Ele entrou no recinto chutando a porta, reclamando do calor e do cheiro de comida de escravos. Dandara estava no canto, finalizando a extração da raiz. O frasco de cristal estava sobre a mesa, escondido apenas por um pano de prato encardido. Augusto caminhou em direção a ela. O som de suas botas de couro fino no chão batido da cozinha era como o rufar de tambores de guerra. "Você!" ele gritou, apontando para Dandara. "É você quem comanda este chiqueiro?" Dandara manteve a cabeça baixa, a postura submissa que ela usava como escudo. "Sim, meu senhor. O barão me disse que você é a melhor. Espero que seja verdade. Não tolero erros. O cordeiro deve estar macio como a pele de uma donzela e temperado com a sofisticação que o meu paladar exige." Ele se aproximou da mesa onde o frasco estava escondido. Ele estendeu a mão para o pano de prato, com a intenção de limpar uma mancha de vinho que havia caído em sua manga. O coração de Dandara martelava contra as costelas. Se ele levantasse aquele pano, veria o líquido âmbar. Veria os restos da raiz que não existia naquelas terras. Ele veria a prova de que algo estava sendo tramado. No último segundo, Dandara agiu. Ela derrubou propositalmente uma panela de ferro pesada no outro lado da cozinha. O estrondo foi ensurdecedor. Augusto saltou para trás, assustado, esbravejando contra a incompetência das criadas. "Estúpida! Quase me sujou de fuligem!" Ele berrou, esquecendo-se do pano de prato e saindo da cozinha a passos largos, limpando o pó invisível de suas roupas. Dandara respirou fundo. O segredo estava salvo, mas o tempo estava se esgotando. As vidas paralelas na fazenda eram um estudo de contrastes. No andar de cima, a jovem Maria Clara, a noiva, chorava em silêncio, enquanto as costureiras ajustavam seu vestido de seda branca. Ela era uma peça de xadrez sendo sacrificada em um jogo de homens gananciosos. Ela não amava Augusto. Ela o temia. Ela sentia o frio que emanava dele, apesar de seus sorrisos ensaiados. Dandara a via às vezes pela janela da cozinha e sentia uma pontada de sororidade. Ela não estava fazendo aquilo apenas por vingança. Estava fazendo para salvar aquela menina de um destino pior que a morte. Passar a vida acorrentada a um monstro. O dia do banquete finalmente amanheceu. O céu estava carregado. Uma massa cinzenta que parecia prever a tempestade que estava por vir. Dandara acordou antes do sol. Ela preparou o cordeiro com uma calma sobrenatural. Ela conversava com a carne, com as ervas, com o fogo. Ela pedia licença aos seus antepassados para usar aquele conhecimento. Ela não era mais apenas uma cozinheira. Ela era a mestre de cerimônias de um ritual de desmascaramento. O barão de Alencar entrou na cozinha ao meio-dia. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Suas mãos tremiam. "Dandara", ele disse com a voz embargada. "Tudo depende desta noite. Se Dom Augusto não ficar satisfeito, se o negócio não for fechado após o jantar, eu perco tudo. Você entende? Tudo." Dandara olhou para ele. Ela viu um homem que trocou sua alma por títulos e terras e que agora implorava a uma mulher que ele considerava inferior para salvar sua dignidade de fachada. "Fique tranquilo, patrão", ela disse com uma voz suave que escondia o gume de uma navalha. "O senhor Augusto terá um jantar que ele jamais esquecerá. Ele vai entregar ao senhor exatamente o que ele carrega no peito." O barão saiu, sem perceber a ironia naquelas palavras. Ele achava que Augusto entregaria ouro. Dandara sabia que ele entregaria a própria condenação. O palco estava montado. Os convidados começaram a chegar em suas carruagens luxuosas, trazendo consigo a hipocrisia da alta sociedade. O cheiro do banquete começou a flutuar pelo ar, sedutor e perigoso. Dandara pegou o frasco de cristal. O líquido âmbar brilhava sob a luz das chamas do fogão. Ela o derramou sobre a porção de cordeiro
que seria servida exclusivamente a Dom Augusto. Você consegue imaginar a tensão naquele salão? O tilintar dos talheres, as risadas forçadas, o barão tentando parecer calmo enquanto o suor escorria por suas têmporas. E Augusto, no centro de tudo, sentindo-se o dono do mundo. Ele não sabia que, a cada segundo, a raiz da confissão estava penetrando nas fibras da carne que ele logo consumiria. Ele não sabia que o fogo que ele acendeu 10 anos atrás estava prestes a queimar a sua própria vida, aqui e agora. Se você está ansioso para ver esse impostor cair, deixe seu comentário dizendo: "A máscara vai cair. A justiça está sendo cozinhada em fogo lento e o prato está pronto para ser servido." O salão principal da Fazenda das Rosas nunca esteve tão imponente e, ao mesmo tempo, nunca esteve tão carregado de uma eletricidade invisível. O brilho dos candelabros de cristal parecia refletir não a alegria, mas a tensão que pulsava sob a superfície. As conversas eram abafadas pelo som de um quarteto de cordas que tocava valsas europeias, tentando inutilmente disfarçar o cheiro de desespero que emanava do Barão de Alencar. Você já esteve em um lugar onde tudo parece perfeito, mas o seu instinto diz que o chão está prestes a abrir? Era exatamente essa a sensação. Os convidados, a nata da sociedade imperial, exibiam suas joias e títulos, todos ansiosos para ver o tesouro que o nobre português traria para salvar a honra daquela família. Dom Augusto estava no centro da mesa, radiante. Ele usava uma casaca de veludo azul profundo, com uma gola alta e rígida que parecia emoldurar sua arrogância. Ele falava alto, gesticulava com uma taça de cristal na mão e distribuía promessas de investimentos que fariam a província prosperar por décadas. Ao seu lado, a jovem Maria Clara parecia uma estátua de mármore, pálida e sem vida, como se já soubesse que seu destino estava sendo selado com sangue e mentiras. Se você sente o peso da injustiça ao ver essa cena, deixe seu comentário agora com a palavra resistência. O que Augusto não sabia é que o banquete da sua glória seria, na verdade, a sua última ceia como homem livre. Foi nesse momento que as portas da sala de jantar se abriram e Dandara entrou. Ela não veio com as outras ajudantes. Ela veio sozinha, carregando a travessa de prata que continha o prato principal, o cozido de cordeiro. O silêncio se instalou no salão. Havia algo na postura de Dandara, uma dignidade silenciosa e um olhar que parecia atravessar as paredes, que fez até os convidados mais fúteis pararem de falar. Ela caminhou lentamente em direção à cabeceira da mesa. Você consegue imaginar o que passava pela cabeça dela? Estar a centímetros do homem que tentou incinerá-la viva, servindo-lhe a arma que o destruiria? Se você admira o sangue frio dessa mulher, clique no botão de curtir para honrar a coragem dela. Dandara parou ao lado de Dom Augusto. Ele nem sequer olhou para o rosto dela. Para ele, ela era apenas uma ferramenta, uma extensão da cozinha. Ela serviu a porção generosa de cordeiro no prato de porcelana dele, garantindo que o molho âmbar, carregado com a essência da raiz da confissão, cobrisse cada pedaço da carne. "Bom apetite, meu senhor", ela disse, com uma voz tão baixa e suave que soou como um sussurro de fantasma no ouvido dele. Augusto, faminto e confiante, deu a primeira garfada. Ele mastigou com prazer, fechando os olhos para saborear o tempero exótico. "Magnífico!" ele exclamou para o barão. "Nunca provei nada igual em Lisboa. Esta escrava tem mãos de ouro." O barão sorriu, aliviado, sem saber que o ouro de Dandara era o início do seu fim. Augusto continuou comendo, devorando o prato com uma voracidade que beirava a gula. Mas, na metade da refeição, algo começou a mudar. O efeito da raiz é sutil no início. Primeiro, vem um calor que sobe pela nuca. Depois, as luzes do salão parecem brilhar mais do que deveriam. Augusto começou a soltar o botão superior de sua casaca.
Ele sentia que o ar estava ficando rarefeito. Você já sentiu aquela tontura onde o mundo parece girar e a sua voz começa a soar estranha nos seus próprios ouvidos? Era isso que ele estava sentindo, mas amplificado pela culpa que ele tentava esconder há 10 anos. Ele tentou levantar a taça para um brinde, mas sua mão tremeu. O vinho derramou sobre a toalha branca, criando uma mancha que parecia sangue. O barão, percebendo o desconforto do genro, tentou intervir. Dom Augusto, o senhor está bem? O calor está excessivo? Augusto não respondeu ao barão. Ele estava olhando para o centro do salão, mas seus olhos não viam mais os convidados. Ele via fumaça. Ele via sombras se contorcendo. A raiz estava abrindo os porões da sua memória, e o incêndio do navio estava recomeçando dentro daquela sala de jantar. Está ficando quente, ele murmurou, a voz já arrastada. Por que vocês não abriram as janelas? O fogo está subindo. Os convidados começaram a se entreolhar, confusos. O barão riu nervosamente. O senhor está brincando, Augusto. Não há fogo algum. Beba um pouco de água. Mas Augusto já não estava mais ali. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Seus olhos estavam arregalados, injetados de sangue. Ele começou a abanar as mãos diante do rosto, como se estivesse afastando labaredas invisíveis. "O seguro!" ele gritou, e sua voz agora era um rugido de loucura. "Eu disse para trancarem os porões. Se eles saírem, eu não recebo o prêmio. Tranquem as grades. Deixem que queimem. O seguro é meu." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria Clara levou as mãos à boca, horrorizada. O barão ficou pálido como um cadáver. Augusto começou a arrancar a própria roupa, sufocado pelo calor imaginário. Ele puxou a gola alta da casaca com tanta força que os botões saltaram, voando pelo salão. E ali, sob a luz impiedosa dos candelabros, a verdade apareceu. A cicatriz em forma de V, retorcida e avermelhada, brilhava no seu pescoço. Dandara, que permanecia imóvel no canto da sala, apontou para a marca. "Olhem para o pescoço dele," ela disse, sua voz agora cortando o silêncio como uma lâmina. "Olhem a marca do homem que incendiou o navio Esperança. Ele não é nobre. Ele é o feitor que matou centenas para roubar o seguro. Se você está sentindo o arrepio dessa revelação, compartilhe este vídeo agora. O mundo precisa saber que a verdade tem pernas longas e sempre alcança o mentiroso." Augusto, em seu delírio, caiu de joelhos. Ele começou a chorar e a rir ao mesmo tempo, confessando crimes que ninguém ali poderia imaginar. "Ouro?" ele gargalhou, olhando para o barão. "Você queria o meu ouro, velho ganancioso? O meu ouro é chumbo. Está na carruagem. Pedras e chumbo pintado para comprar a sua filha. Eu sou um nada. Eu sou o fogo." O barão, em um último ato de desespero, correu para fora do salão em direção à carruagem, seguido por vários convidados curiosos. Dandara não se mexeu. Ela apenas observava o monstro desmoronar. Quando o barão abriu o baú que Augusto trazia como dote, o som que se ouviu não foi o tilintar de moedas, mas o baque surdo de barras de chumbo caindo na lama. O dote era uma fraude. O noivo era um assassino. O império de Alencar havia caído. Augusto foi arrastado dali pelos guardas da província, ainda gritando sobre o fogo e as trancas dos porões. Ele não via mais o salão. Ele veria, pelo resto da vida, o rosto de cada pessoa que ele deixou para morrer naquele mar. A justiça não veio de um tribunal de homens brancos. Veio da terra, veio da raiz, veio das mãos de quem ele achou que nunca teria voz. Se você acredita que a justiça divina não falha, escreva amém nos comentários. A máscara caiu, e o que sobrou foi apenas o cheiro de cinzas de uma vida feita de mentiras. Dandara olhou para o salão vazio, para o barão arruinado e para a jovem Maria Clara, que agora estava livre. O banquete havia terminado, e a alma de Dandara
pela primeira vez em 10 anos, sentiu o frescor de uma brisa que não trazia o cheiro de fumaça. Quando os portões da Fazenda das Rosas se fecharam atrás da carruagem que levava Dom Augusto, agora algemado e desprovido de qualquer resquício de nobreza, o silêncio que restou no casarão era mais pesado do que qualquer grito. Você consegue imaginar o vazio que fica quando uma mentira de anos desmorona em apenas uma noite? Os convidados, que antes bajulavam o suposto fidalgo, partiram às pressas, como ratos abandonando um navio que afunda, deixando para trás o Barão de Alencar sozinho, em meio aos restos do banquete e as barras de chumbo que brilhavam falsamente sob o luar. O destino de Augusto foi selado pela sua própria língua. Ele foi levado para as masmorras da capital, acusado de estelionato, falsidade ideológica e, o mais grave, crimes contra a coroa e contra a vida humana pelo incêndio do navio Esperança. Dizem que, na prisão, ele nunca recuperou totalmente a sanidade. A raiz da confissão havia aberto uma porta em sua mente que ele nunca mais conseguiu fechar. Ele passava os dias e as noites encolhido em um canto, abanando mãos invisíveis e implorando para que apagassem o fogo que só ele via. Ele morreu anos depois, pobre e esquecido, sendo assombrado até o último suspiro pelos rostos daqueles que ele tentou apagar da história. Se você acredita que o mal que fazemos sempre encontra um jeito de voltar para nós, deixe seu like para que essa mensagem de justiça alcance mais corações. Já o Barão de Alencar provou do veneno da sua própria ganância. Sem o dote de Augusto para pagar suas dívidas de jogo, ele viu seu império ser desmantelado peça por peça. Os credores não tiveram piedade. A Fazenda das Rosas, com todas as suas terras e luxos, foi a leilão. O barão terminou seus dias vivendo de favores em um cortiço na cidade, amargurado e humilhado, sendo obrigado a ver de longe a filha, Maria Clara, seguir um caminho que ele nunca permitira. Ironicamente, a ruína do pai foi a libertação da filha. Maria Clara nunca se casou por interesse. Ela usou o pouco que lhe restou para se tornar professora e dedicar sua vida a ajudar mulheres que, como ela, quase foram vendidas como mercadoria. Mas e Dandara? O que aconteceu com a arquiteta dessa justiça poética? Enquanto o barão chorava sobre o chumbo pintado e os guardas arrastavam Augusto, Dandara agia com a precisão de quem planejou cada detalhe. Lembra-se daquela carruagem que ela inspecionou nas sombras? Dandara sabia que um homem como Augusto, um golpista profissional, nunca viajaria sem uma reserva real para emergências. Escondido sob o fundo falso, além do chumbo usado para enganar o barão, ela havia encontrado uma bolsa de couro contendo moedas de ouro legítimas e joias que Augusto roubara de sua vítima original, o verdadeiro fidalgo. Dandara não considerou aquilo um roubo. Ela considerou uma reparação histórica. Aquele ouro era o preço de 10 anos de sua vida, o preço do sangue de seus irmãos que ficaram no mar. Antes que o sol despontasse no horizonte e que a confusão da prisão de Augusto desse lugar à burocracia dos inventários da fazenda, Dandara reuniu suas companheiras de cozinha. Elas eram as sombras que faziam a engrenagem daquela casa girar, e agora seriam as donas de seus próprios destinos. Com o ouro de Augusto, Dandara não apenas comprou a sua própria liberdade, mas providenciou documentos e passagens para que todas as suas irmãs de dor pudessem partir. Dizem que, na manhã seguinte, quando os oficiais chegaram para arrolar os bens da fazenda, a cozinha estava impecavelmente limpa. Não havia um prato sujo, nem uma brasa acesa. Dandara e as outras haviam partido como fumaça, deixando apenas o aroma residual de alecrim e a lembrança de um banquete que mudou a história da província. Elas seguiram para o Quilombo, para as terras onde o nome de Dandara se tornaria lenda, uma mestre de ervas e uma líder que ensinou que a maior arma contra o opressor não é apenas o ferro, mas o conhecimento e a paciência.
A lição que Bruno Henrique traz para você hoje é profunda. Nunca subestime o silêncio de quem observa. O mundo muitas vezes ignora aqueles que estão nos bastidores, aqueles que preparam o alimento, que limpam o chão, que servem as mesas, mas são essas pessoas que conhecem os segredos mais sombrios dos poderosos. A justiça não é um raio que cai do céu de forma aleatória. Às vezes, ela é um tempero que cozinha lentamente em uma panela de cobre, esperando o momento exato de ser servido. Dandara de Moçambique não foi apenas uma sobrevivente. Ela foi a juíza de um homem que se achava acima de Deus. Ela nos ensina que a nossa ancestralidade é um escudo e uma espada, e que a verdade, por mais que seja enterrada sob camadas de seda e ouro falso, sempre encontrará uma fresta para respirar. Se essa história de coragem e redenção tocou a sua alma, se você sentiu a força de Dandara em cada palavra, não guarde essa memória só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que a justiça é possível, mesmo quando o inimigo parece invencível. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo as vozes que a história tentou calar, mas que o tempo fez questão de eternizar. Deixe seu comentário contando o que você faria se estivesse no lugar de Dandara. Você teria a mesma paciência? Você teria a mesma coragem? Honre a memória de quem lutou antes de nós. A história continua em cada um de nós que se recusa a aceitar a mentira como verdade. Até a próxima narrativa, onde a luz da verdade sempre encontrará o seu caminho.